Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo no remake de Robocop, aquele de 2014. Sabe, um filme que tinha tudo pra dar certo, mas que acabou dividindo todo mundo, críticos, público, e que, vamos ser sinceros, muita gente nem lembra mais que existe. E a pergunta que fica é essa: dá para refazer uma obra-prima? Pois é, esse foi o desafio gigantesco, quase impossível que o diretor brasileiro José Padilha, o mesmo de Tropa de Elite, resolveu encarar. E não era qualquer filme, né? Era Robocop, um dos maiores ícones da ficção científica de todos os tempos. Vamos colocar as cartas na mesa logo de cara. Olhando assim, por cima, os dois filmes parecem vir de planetas diferentes. O original, de 87, era aquela sátira ácida, super violenta para maiores de 18. Já o remake, bom, ele foi por um caminho bem mais sério, mais sombrio e com uma classificação indicativa mais leve, para pegar um público mais amplo. Mas para a gente entender o tamanho do problema que o Padilha tinha nas mãos, primeiro a gente precisa voltar um pouco e lembrar por que o original era tão genial. Olha, o filme do Paul Verhoeven, lá de 1987, era muito mais que um filmaço de ação. Era, na verdade, uma obra de arte. Uma crítica social super afiada sobre capitalismo, sobre o poder das corporações, a manipulação da mídia, tudo isso com um tom único, que misturava sátira com uma história que te pegava de verdade. E o design do Robocop? Icônico. E pensar que nasceu de soluções criativas com pouca grana. Era um filme para maiores, um marco que ninguém esquece. Beleza, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se atualiza uma história que é a cara dos anos 80? Bom, o José Padilha, que vinha do sucesso estrondoso de Tropa de Elite, tinha uma visão bem diferente. E, para falar a verdade, bem mais pesada. O Padilha deixou isso bem claro. O foco dele não era criar mais uma história de origem de super-herói daquelas que a gente já conhece. Não, ele via a coisa toda como uma tragédia. A história de um homem que de repente acorda e descobre que virou uma máquina. Que não pode mais abraçar a esposa, o filho, um verdadeiro pesadelo. Como ele mesmo disse, a vida dele é um inferno. É uma merda ser um robô. E é aí que a gente vê a grande sacada dele para atualizar a crítica. Ele tirou o foco da ganância corporativa, que era o tema quente dos anos 80, e mirou em discussões bem mais atuais. Coisas como a automatização da guerra, o uso de drones militares, a política externa americana e, claro, a manipulação da mídia para fazer a gente engolir tudo isso. Ele trouxe uma nova pergunta para a mesa. Quando uma máquina mata alguém, de quem é a culpa? O problema é que, apesar dessa visão super clara e interessante do diretor, o filme que a gente viu no cinema foi outra coisa. Foi um blockbuster, bem feito, tecnicamente competente, mas que no final das contas não marcou, acabou sendo esquecível. E não só eu que estou dizendo isso. A crítica na época e até o diretor do filme original, o Paul Verhoeven, apontaram a mesma coisa. O remake tinha mais dinheiro, mais tecnologia, mais tudo, mas faltava alma. Faltava aquela personalidade, aquele impacto que fez o primeiro filme virar um clássico atemporal. Então, o que deu errado? Parece que foi uma tempestade perfeita, sabe? Primeiro, um tom sério demais, que se inspirou na onda dos filmes de herói mais sombrios da época, mas que acabou matando a sátira, que era o coração do original. Segundo, a classificação indicativa mais branda, que tirou o peso da violência e, com isso, a força da crítica. Junta isso com um design e uma ação que pareciam com qualquer outro blockbuster da época. E, para completar, o próprio diretor reclamou muito da interferência do estúdio. Ele chegou a dizer que foi um pesadelo e que quase todas as suas ideias foram barradas. O resultado? Um filme que soa genérico, sem uma identidade própria. Mas será que é só isso? Será que o filme é só um fracasso genérico? A verdade é que, se a gente olhar com um pouco mais de atenção, por baixo daquela camada de ação genérica, as ideias mais provocadoras do Padilha ainda estão lá. Meio escondidas, mas estão. E talvez o tema mais interessante de todos seja esse aqui, a ilusão do livre-arbítrio. É uma mudança bem grande em relação ao original, onde a humanidade do Alex Murphy é roubada dele à força, de forma brutal. Aqui a coisa é mais sutil e talvez até mais assustadora. Nessa versão, o Murphy não é só transformado numa máquina contra a vontade dele. A corporação, a OCP, apresenta para ele e para a família dele uma série de escolhas. Mas que tipo de escolha é essa? É tipo, ou você vira o Robocop, ou você morre. Não é uma escolha de verdade, né? E isso é uma metáfora poderosa de como, às vezes, a gente é convencido a abrir mão das nossas próprias liberdades, achando que está escolhendo alguma coisa. A distopia que o Padilha constrói aqui é diferente. É menos sobre força bruta e mais inspirada em livros como Admirável Mundo Novo, onde a sociedade é controlada não pelo medo, mas por aquilo que ela é convencida a gostar, a aceitar.
A gente vê isso claramente no personagem do Pat Novak, o apresentador de TV, que manipula a opinião pública para todo mundo achar a guerra com drones a coisa mais normal do mundo. E o mais doido, até no combate, o software do traje toma as decisões, mas faz o cérebro do Murphy acreditar que é ele quem está no controle. A crítica aqui é profunda. Nem sempre a nossa humanidade é arrancada da gente. Às vezes, a gente é manipulado e entrega de bandeja. E aí, chegamos na hora do veredito. O Robocop de 2014 é, afinal, só um remake que deu errado? Ou a história é um pouco mais complicada que isso? A verdade é que o filme vive numa espécie de limbo. Por um lado, ele tem um monte de pontos fracos bem claros. O tom sério demais, a falta de humor, as cenas de ação que a gente esquece 5 minutos depois. Mas por outro lado, se a gente cavar um pouco, encontra méritos escondidos. A crítica à guerra de drones é super relevante, o tema da ilusão do livre-arbítrio é genial, os primeiros 10 minutos do filme são fantásticos. Então ele tem essas ideias poderosas, super inteligentes, sobre o mundo de hoje, só que elas estão meio que soterradas debaixo de um filme de ação comum, que não empolga. Então fica a pergunta no ar. Será que esse remake falhou só por ser um filme ruim? Ou será que ele falhou porque mostrou um espelho meio desconfortável demais da nossa realidade? Ele pode não ser o clássico inesquecível que o original é, isso é fato. Mas talvez, só talvez, esse filme falho, esse filme que todo mundo esqueceu, mereça uma segunda chance. Pelo menos pelas perguntas, bem à frente do seu tempo, que ele teve a coragem de fazer. E aí, gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.